Olá, pessoal. Aqui é o Rafael. Estamos começando a aula 6 da disciplina de microcontroladores e aplicações, sistemas embarcados, do DC UFSCar. Essa aula está dividida em 3 partes. Estou começando a parte 1. Espero que seja proveitosa e útil para todos. Pessoal, então nessa aula 6, a gente vai discutir um pouquinho sobre interface com o usuário. Então, quando a gente fala em sistemas embarcados, seja uma máquina, um equipamento, a gente sempre tem aí uma interface com o usuário, uma forma do usuário definir parâmetros, monitorar o que está acontecendo com o dispositivo, receber uma leitura de um sensor, e por aí vai. Então, vamos falar um pouquinho disso, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de sistemas operacionais de tempo real, RTOS e Linux embarcado. Gente, então nessa disciplina a gente já discutiu o microcontrolador, o que seria o núcleo aí de um sistema embarcado, onde a gente pode pôr uma lógica, um software embarcado que vai realizar o processamento. A gente discutiu um pouquinho os sensores, os atuadores, a possibilidade de fechar uma malha, onde a saída dos atuadores depende de uma leitura dos sensores. Então, o sensor é lido, é feito um processamento para definir qual a saída do atuador. Por exemplo, o controle de um forno, onde a temperatura do forno define se a gente deve enviar um sinal para alguns atuadores para que o forno esquente mais ou resfrie. Falamos um pouquinho de comunicação na aula anterior, e hoje o nosso foco é interface com o usuário. Existe uma terminologia comum aí na área da indústria de HMI, que é Human Machine Interface, e na área mais computacional a gente costuma falar HCI, Human Computer Interface. Então, Human Machine Interface, Human Computer Interface, normalmente composto por displays, botões, telas touchscreen e outros acessórios similares. Bom, na primeira aula, a gente tinha esse slide aqui, onde eu apresentei aqui para vocês um display com alguns botões. Também comentei que hoje muitos equipamentos e até sistemas embarcados, por exemplo, um roteador, uma central telefônica, um gerador, um equipamento de laboratório, muitas vezes não tem mais nem display, nem botão, ele tem uma interface USB ou uma interface de rede, e toda interação homem-máquina com esse dispositivo é via um computador. Então, qualquer pessoa que tem um computador, conecta o computador e interage com o equipamento. Algumas máquinas industriais já vêm com um dispositivo de interação homem-máquina, um HMI como essa, por exemplo. Embora muitas aplicações da indústria, comércio em geral, hoje estão colocando suas HMIs em tablets ou celulares. E aqui mais na área residencial, a gente tem o Alexa da Amazon, o Google Home, que são dispositivos que funcionam por comando de voz. Então, a gente pode dar comandos de voz e receber feedbacks desses equipamentos, que a gente ainda vai falar nessa aula sobre eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dispositivos, mas eu não poderia deixar de fazer um link, uma conexão com a aula anterior, e olha como é interessante a sequência, pessoal, que a gente está discutindo. A aula anterior a gente falou de comunicação serial síncrona, assíncrona, e no caso da comunicação síncrona, das várias possibilidades que a gente tem o SPI, o Serial Peripheral Interface, e o I2C, Inter-Integrated Circuit. A gente comentou dessas duas formas de conexão, normalmente para conectar dispositivos a um microcontrolador, e justamente esses tipos de
tecnologia de comunicação de dados, de troca de informação entre circuitos integrados, são usadas entre displays e microcontroladores. Então, um dos focos da nossa aula de hoje são os displays, e justamente tem dois exemplos de displays aqui. Olhem só, inclusive o mesmo modelo de display com a mesma resolução, você tem a opção dele I2C ou SPI. Então, na hora de comprar, dependendo do seu circuito, do seu projeto, do microcontrolador também, você pode escolher um display com os terminais elétricos de comunicação e a lógica de comunicação I2C ou SPI. Aqui a gente tem um display gráfico de 320 por 480, colorido com touchscreen, que a gente também pode acoplar no nosso sistema embarcado. Então, esse exemplo desse display que eu estou mostrando para vocês, pessoal, está, por exemplo, num equipamento desse tipo aqui, que é um equipamento de monitoramento de temperatura. Tem um display aqui, exatamente esse display que está aí, alguns botões, então hoje a gente vai falar de botões também. A gente aponta para um objeto, aperta o botão, ele faz a leitura e grava num cartão de memória, a leitura de temperatura. Então, daquelas pistolas de leitura de temperatura tradicionais, só que com um coletor de dados e conexão em nuvem. Então, a gente consegue configurar, interagir com o dispositivo por esse display. Então, é um caso aí de sistema embarcado. Vamos continuar falando mais um pouquinho aí de displays e outros tipos relacionados de indicadores. Então, aqui só para dar uma visão geral, pessoal, a gente tem o display de 7 segmentos. Com certeza todo mundo já viu isso em algum lugar. Quando você vai na fila de banco, alguns semáforos que tem o contador, alguns aparelhos menores, são aqueles displays que mostram números. Na verdade, ele tem 7 LEDs, e a sequência, a forma com que, a combinação com que você acende esses LEDs, você forma números nesse display, e a gente pode ter vários desses displays, um do lado do outro, para informar um número ou alguma outra informação aí de acordo com a aplicação do nosso sistema embarcado. Interessante é o tamanho, tem de vários tamanhos, cores, e o fato de ser de fácil visualização. Temos também, em muitos sistemas embarcados, displays de caracteres. Então, são displays que a gente só consegue escrever texto, embora seja possível colocar alguns caracteres especiais, e a gente pode conectar esses displays aí em diversos tipos de dispositivos, eventualmente para mostrar alguma informação relacionada aí com a operação do dispositivo. Display gráfico, a gente acabou de mostrar alguns exemplos. Então, quando você vai fazer um sistema embarcado que tem a necessidade de colocar alguma informação gráfica para o usuário, a gente já recorre a um display gráfico. LEDs e lâmpadas, muitos sistemas embarcados não precisam necessariamente de um display. Muitas vezes acender um LED ou uma lâmpada pode já estar informando ao usuário uma saída daquele sistema. Matriz de LED é uma sequência de LEDs, por exemplo, 8 por 8 LEDs, que a gente pode desenhar padrões de acordo com a combinação de acionamento desses LEDs. Inclusive, temos uma prática essa semana, à distância, com o processador, o SoC, o System on Chip Esperto 266, que a gente está acessando remotamente, controlando uma matriz de LEDs e visualizando na câmera. Temos também telas e até monitores. Muitos sistemas embarcados, eu já vi equipamento de altíssimo nível, algumas impressoras 3D industriais, alguns microscópios eletrônicos, outros equipamentos industriais que vêm com um monitor convencional embutido. Então, muitas vezes a gente pode ter um monitor ou uma tela específica naquele equipamento. Outra coisa legal que dá para fazer e é relativamente acessível, custa aí na faixa de R$100, é a gente colocar um display e-ink, daquele de tinta eletrônica no nosso sistema embarcado,
que é o mesmo usado nesses leitores de e-book, como, por exemplo, Kindle ou Kobo. Então, a gente pode escrever, a gente consegue mandar um comando, normalmente via SPI ou I2C, para esse display, colocar uma mensagem, um desenho nesse display, e depois a gente pode tirar a energia e a informação vai ficar lá permanentemente até que a gente envie um outro comando para mudar o que está no display. Ele é um display lento, a gente, por exemplo, não conseguiria fazer uma animação, mas a gente consegue colocar algumas informações estáticas e, em alguns momentos, trocar essas informações. Isso foge um pouquinho aqui dos displays, aqui o último item, mas a gente pode ter e tem vários dispositivos, como, por exemplo, alguns tipos de luva, que tem feedback tátil. Então, tem sistemas aí de vibração ou de movimento, de acionamento mecânico, que pode fazer a gente perceber uma saída do sistema embarcado, uma informação do sistema embarcado através dessa percepção táctil. Por exemplo, a gente tem uma tecnologia que desenvolvemos em parceria com alguns colegas de uma luva, que quando você vai pegar uma fruta, a luva vibra ou não, se a fruta está madura ou não para ser colhida. Então, é um sistema embarcado e a saída desse sistema vibrar ou não um pequeno motorzinho aí que está na luva para a gente ter um feedback tátil. Ou muitos sistemas embarcados têm um buzzer, que faz um bip, 2 bips, 5 bips, um bip de frequência sonora diferente. Então, aqui são algumas possibilidades de indicadores, displays, sistemas para a gente saber o que está acontecendo com o sistema embarcado. O foco nosso hoje é mais nessa parte de visualização, e aí eu queria compartilhar com vocês, mostrar um projeto que eu acho muito legal, que é o Baja UFSCar. Então tem um grupo muito engajado, sempre teve um grupo muito engajado na competição SAI, de construir um veículo off-road, que a UFSCar tem tido aí participações bem interessantes. E no Baja tem uma equipe de eletrônica embarcada. Inclusive, se você está assistindo isso e gosta da área automotiva e quer participar, procura a equipe Baja UFSCar, baja.ufscar.br, para ver se eventualmente tem algum processo seletivo aberto, você pode contribuir lá na equipe. Então, o Baja, o UFSCar, o pessoal adquirir um display gráfico, é esse display aqui, um display gráfico colorido, e o pessoal montou uma interface para o piloto. Então, se vocês olharem aqui esse desenho aqui, onde eu estou circulando abaixo, a gente tem o nível de bateria, nível de combustível, velocidade em quilômetros por hora, rotação do motor, temperatura da caixa de câmbio, o CVT, que é um câmbio Continuous Variable Transmission, onde a gente não tem uma alavanca de câmbio, mas é um tipo automático, que conforme a velocidade vai se ajustando, temperatura na caixa, na própria CVT, e aqui tem algumas marquinhas, pessoal, que eu tirei um print, e aqui tinha o indicador do que era cada marquinha, tá? Por isso ficou estranho. Mas, então, o piloto tem acesso a essa tela gráfica ali na gaiola, que o pessoal fala, que é onde fica o piloto, ele consegue visualizar as condições gerais do veículo. Bom, esse tipo de abordagem é usado em muitos sistemas embarcados, mas ela é um pouco trabalhosa, tá, pessoal? Totalmente possível fazer, porém a gente precisa programar para desenvolver toda essa tela. Muitas vezes a gente pode também trazer um bitmap, um arquivo de imagem, carregar na memória do microcontrolador ou no cartão, mostrar no display e colocar algumas posições XY e escrever números sobrepostos. Ou então usar primitivas gráficas, um círculo, um quadrado, e com várias primitivas a gente fazer desenhos
formas geométricas na tela e, inclusive, animações. Então, esse é um método usado, embora ele seja um pouco trabalhoso, mas totalmente possível, tá? E aí, pessoal, falando em display gráfico, ainda estamos falando de display gráfico, mas mudando um pouquinho de assunto, a gente estava falando aqui de carro, né? Um exemplo de um display gráfico num carro, eu queria comentar um pouquinho de uma coisa que tem sido muito usada atualmente, que a gente chama de modo quiosque. Então, para a gente fazer um modo quiosque, a gente está supondo que a gente tem um computador ou um microcontrolador com capacidades computacionais mais avançadas, por exemplo, uma BeagleBone, uma Raspberry Pi ou um PC mesmo, que a gente vai abrir um navegador web. Então, tudo que a gente está vendo aqui são navegadores web abertos, sem a barra de endereço, sem a barra de status, com quase nenhuma opção, a gente chama isso de headless, mostrando só uma página específica de forma fixa. E aí a gente configura o sistema através de vários ajustes para quando você ligar esse dispositivo, Raspberry Pi, computador, ele automaticamente fazer o login, abrir o navegador web. Normalmente a gente faz esse tipo de aplicação com o Chromium, que é a versão aberta de desenvolvimento do Google Chrome. Normalmente, então, a gente usa o Chromium no modo headless, e aí a gente passa um parâmetro na linha de comando e o Chromium abre com aquela página específica. Então, esse aqui é um exemplo de uma estação meteorológica. Quando você liga o sistema, é um sistema com Linux, então automaticamente o sistema carrega, faz o login e já abre o navegador web nessa tela aqui com as informações da estação meteorológica. O que tem sido muito feito, pessoal, são esses totens de autoatendimento, de venda de produto, menu de restaurante. Alguns supermercados hoje você vai lá, você mesmo consegue colocar o produto numa balança, colocar alguns dados ali num totem e fazer a compra sem a ajuda de ninguém, não passar num caixa. Então, a gente pode usar essa tecnologia e para várias outras coisas vocês podem imaginar, um caixa automático de banco, por exemplo, vamos supor que a gente precisaria desenvolver um sistema de venda de ticket de cinema ou de outro tipo de evento, e por aí vai. Então, esse aqui é um exemplo de um desses totens, que o mais comum que a gente vê por aí é um computador que está ali dentro, rodando um sistema operacional completo, por exemplo, Linux, eu diria preferencialmente Linux, a gente tem mais flexibilidade para configurar, gerenciar remotamente, atualizar. Então, esse sistema inicia automaticamente e entra nesse modo que a gente chama Kiosk Mode. Aí eu queria contar para vocês um exemplo na UFSCar, que foi um desenvolvimento do PI. Então, para quem é do DC, pessoal, no DC a gente tem os projetos integradores extensionistas. Então, você pode trabalhar num projeto de desenvolvimento para criar uma startup, criar um serviço, um produto inovador, desenvolver alguma coisa com impacto social, alinhado com o projeto de extensão dentro do DC, e isso ainda conta créditos para você. Então, esse aqui é um exemplo de um PI realizado no DC, que participaram a Sabrina e a Ariane, onde a gente desenvolveu um protótipo, mas um sistema completo e funcional de um sistema de controle de acesso por QR Code para o Makerspace do DC. Então, ele tem uma tela em modo quiosque, quando você liga o sistema, ele entra numa tela em modo quiosque e fica mostrando a agenda de cada sala. Então, cada sala poderia ter um display desses, aqui tem um display gráfico LCD e uma Raspberry Pi. Isso aqui está conectado na internet,
você faz o agendamento, automaticamente o agendamento aparece aqui. Então, isso é um sistema embarcado, uma caixinha fechada que está lá na porta, mas também tem uma câmera que a gente fazendo o agendamento, o sistema envia um QR Code, que na hora do agendamento aquele QR Code abre a porta. Então você apresenta o QR Code no celular ou impresso e a porta vai abrir. Então aqui a gente está usando o Headless Chromium, é HTML, então isso é uma coisa interessante, a gente já vai voltar nisso de novo, e temos um Linux embarcado, que vamos falar na próxima aula, é uma ferramenta poderosíssima para desenvolver sistemas embarcados. Então, pessoal, já que eu falei aí do caso do controle de acesso do DC, a gente tem uma tela que fica ali na porta, mostrando a agenda, por exemplo, de cada laboratório, de cada sala. Aquilo está feito em HTML, é um navegador web que está exibindo para a gente, e poderia aparecer uma solução que não dá para fazer desenvolvimentos muito avançados ou com aplicações críticas, digamos. E aí a gente tem um exemplo recente muito legal da SpaceX com as naves que eles têm desenvolvido, já com missões tripuladas, que tiveram sucesso, indo até a Estação Espacial Internacional e voltando, que tem telas sensíveis a toque, totalmente feitas em HTML e JavaScript. Então, olhem que legal, na verdade, focado em JavaScript. Então, olhem que legal onde o JavaScript está, onde a tecnologia JavaScript está, a robustez e a seriedade dessa tecnologia, inclusive numa nave que faz voo espacial. Então, acho que é um exemplo bem legal aqui da SpaceX, e se o pessoal está fazendo isso numa nave, por que não fazer em outros tipos de aplicação, como já é feito? Aqui só uma curiosidade, a gente chama isso de glass cockpit, glass de vidro. Já é muito comum em aviação, a cabine de controle de um avião, antigamente tinha centenas, dezenas, centenas de instrumentos, barômetro, sensor de temperatura, sensor de velocidade do vento, potência no motor, cada um era um instrumento. Hoje, normalmente, você tem telas, muitas telas, e as telas têm esses instrumentos de forma virtual. Então, a gente poderia estar construindo isso em JavaScript. E aí, vamos voltar no Baja, pessoal. Queria compartilhar aqui com vocês uma coisa que ficou bem legal. Se alguém gostar e quiser conhecer mais, está no texto, é o TCC do Emanuel, da Engenharia Elétrica da UFSCar. Então, ele desenvolveu uma interface em JavaScript para você monitorar à distância o veículo Baja, o Baja UFSCar. Então, está feito em JavaScript HTML, e não é o que está no painel é o display, mas a gente tem o desenho de um painel, esse aqui, que aparece na tela de um tablet, um celular, e é atualizado em tempo real. Os ponteiros de temperatura, rotação do motor, velocidade, combustível, eles vão sendo automaticamente atualizados conforme o carro está funcionando. Isso é enviado por rádio, um sistema de telemetria, que manda para um gateway que converte o sistema de rádio para uma conexão TCP/IP, e aí a gente consegue abrir aí via Wi-Fi em qualquer tablet ou celular que está ali perto do carro e possa conectar. Eu acho bem legal. Tem inclusive um mapa que fica aparecendo com a posição do carro. E já que a gente está falando na área automotiva, eu queria fazer outra conexão com a aula passada, pessoal. Na aula passada a gente falou um pouquinho de rede CAN, Controller Area Network, e hoje os painéis de carro, que tecnicamente o pessoal dessa área chama de cluster de instrumentos, você tem lá todos os ponteiros, imagina quantos fios teria nesse cluster. Teria alguns aqui para o ponteiro não sei que ponteiro é esse, para o ponteiro
temperatura do motor, combustível, velocidade, rotação, sei lá, pressão do óleo, odometria. E olhem aqui, pessoal, tem 2 ou 3 fios fininhos saindo daqui ligando numa porta USB. Então, todo esse cluster, a gente se comunica com ele por rede, por um protocolo de comunicação de rede, normalmente CAN, e a gente consegue controlar. Tem até o pessoal que brinca, né? Dá para fazer brincadeiras bem legais. Você coloca a velocidade que você quiser no ponteiro lá de velocidade, você coloca que o carro está desligado, que o carro está ligado, que está acabando o combustível, que o tanque está cheio, e por aí vai. Porque, na verdade, isso aqui é um sistema embarcado, conectado em rede, que apresenta as informações, né, uma interface homem-máquina, apresenta as informações para o usuário conforme está chegando aqui via rede. Daqui a pouco a gente continua na segunda parte da aula.